E agora sim, vamos então acompanhar a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Dá vontade de soltar um dinheirinho para o MST da região da Fazenda FHC, o pessoal invadir de novo lá. Quem sabe ele aprenda. Tudo bem. Curiosidade apenas, jogo rápido. Olha, eu não tomei conhecimento, Pedro, do que aconteceu na CPI hoje ainda, porque eu não tive tempo, né? O Tarcísio daqui a pouco vai sentar em outro lugar, falar que nós fizemos hoje. E a gente sabe, se você lê um jornal ou lê uma revista, você está mal informado. Se você não lê, você não tem informação. Então eu prefiro não ter informação do que tá mal informado. Obviamente, com todo respeito aí a Rádio Jovem Pan, programa Pingo nos Is, assisti a entrada de vocês hoje aqui, falando sobre este circo chamado CPI, né? E é um circo, né? Que agora os interrogadores, os inquisidores, agora que inclusive são capitaneados pelo Renan Calheiros, que já disse que a CPI não vai investigar desvio de recursos. Tá? Então essa CPI é do sim, do não, dá vontade de perguntar para o Renan Calheiros. Responda aí, você continua tomando caracu ou não? Qual vai ser a resposta dele? Continua tomando caracu ou deixou de tomar caracu? Bem, hoje, rapidamente, no programa Penuzir, vi o vídeo que o senador lá de Rondônia, Marcos Rogério, colocou, né? É onde vários governadores, entre eles o próprio filho do Renan, lá o outro, também filho do Jader, também do Pará, do Renan de Alagoas, o comunistão aí, ó, comunista gordo, só do Brasil, né? O comunista gordo, Flávio Dino também, falou da cloroquina. Não quer dizer que os gordos aqui sejam de esquerda não, tá certo? Estou vendo aqui os barrigudos aqui, não é de esquerda não, mas só no Brasil, você pode ver. É o mais pobre, ou o segundo estado mais pobre do Brasil, Maranhão. É isso mesmo? É isso mesmo. Mais pobre, né? Até eu estava hoje com o senador Roberto Rocha, vindo para cá, ele mostrando aí a vastidão que é o estado do Maranhão, e continua sendo um estado pobre, por quê? É coisa do passado e do presente, né? No presente está aí o Flávio Dino, tá certo? Que inclusive as vacinas não são disponibilizadas a tempo quando chegam aqui no estado, tá? Mas é um estado que daqui a pouco o Tarcísio vai falar aqui também, uma MA, né? A rodovia Maranhão, que tem a ver, onde nós inauguramos uma ponte hoje, né? Poderia ser federalizada, mas parece que o governador não está interessado nisso. Ele quer continuar deixando o povo na situação complicada como vive aqui no estado do Maranhão. Mas tudo bem. Então a questão da CPI continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, informação que chega aqui que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional, né? Não quer investigar então o desvio de recursos, tá? Querem falar sobre, não vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, né? Há poucos dias estava... Estamos de volta no rádio acompanhando a live do presidente Bolsonaro. Antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Né? Porque eu acho que aquele cara, né? Eu não vou falar médico, o médico tem autoridade. Mas aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu ofereci para ele um tempo atrás. Deve lembrar agora aí. Mas não apresenta uma alternativa, é um canalha. É simplesmente um canalha. Porque se esperar você sentir falta de ar para procurar um hospital, qual remédio que tem? Tubo, vai ser entubado. Agora, muita gente, se fizer perguntar lá para os 81 senadores, eu vou chutar aqui que pelo menos 10 tomaram esse remédio que eu ofereci para ele, e esse outro remédio que é para combater verme, né? Mata verme. Então por isso que a esquerda não toma, porque vai matar o verme que eles são, né? Agora, qual a alternativa? Não tem alternativa. Os médicos têm o direito
é de receitar em comum acordo com o paciente, receitar. Tem médico que não quer receitar nada, tudo bem. O paciente indo para o hospital, não vou dizer que seja isso, obviamente, né? Mas um paciente hospitalizado no UTI é um paciente que vai gastar muito dinheiro com aquele hospital particular. Não quero dizer que seja isso, mas parece que pelo menos pode se suspeitar disso aí. Bem como um remédio extremamente barato, como esse que eu tomei, que é para combater a malária, que eu ofereci para a EMA, prejudica os grandes negócios da indústria farmacêutica do Brasil e no mundo. Agora, eu não recomendo não, recomendo que você procure o médico, se tiver com sintoma, e pode ter certeza que o médico vai te receitar alguma coisa. Se achar que ele receitou algo que está errado, você tem o direito, né? Você pode trocar de médico, né? Você procura outro médico e ele vai te receitar isso que eu tomei no passado e vai safar. Aqui tá aqui o Tarcísio, vai sentar daqui a pouco. Tarcísio, tomou o quê, Tarcísio? Não pode falar, meu. Tomou o remédio que eu ofereci para a EMA. Alguém mais tomou esse remédio da EMA aí? Olha lá, o Gilson, que é ministro, o Coronel Soares Segundo também tomou. Também lá, até o médico, posso falar, médico? Doutor Zeitone, médico, tomou também. Mais alguém tomou aqui? O gordo aqui do Cordeiro aqui tomou também. Mais alguém tomou aquele remédio que eu ofereci para ele? Aí fora, alguém tomou o remédio aí? Selva! Achei que ia de selva ali fora. Eu ainda não fiquei doente, presidente, mas se ficar, eu vou tomar esse remédio bastante. Tomei ivermectina, não? Não pode falar, rapaz, não pode falar. Não posso falar. Não pode falar que não, porque senão... esse aqui, ó. Não posso Cidade falar. do México diz que tal medicamento reduziu internações em até 76%. Não pode falar. O Brasil é um país da hipocrisia, né? A começar com essa CPI. Eu tinha vontade de voltar a ser deputado para falar o que eu penso dessa CPI. Como secretário da República não pega bem eu falar aí em especial do presidente da CPI. Um vexame. Ele foi realmente bem intitulado, né, pelo deputado senador Flávio Bolsonaro a semana passada. Relator da CPI. O relator da CPI. Agora, o coletivo daquilo que o Flávio acusou chama-se SUSSIA, só para o pessoal começar a entender aqui que tem uma minoria, não disse se é minoria, não sei, né, mas aquele pessoal que acompanha o relator integra uma verdadeira SUSSIA, que é um conjunto de pessoas desocupadas, que não tem o que fazer. Porque, afinal de contas, estão apurando o quê? O remédio que eu ofereci para ele, mas já caiu do cavalo. Não vai se falar mais nisso. Depois que o filho do Renan ofereceu, o filho do Jade ofereceu, entre outros, né, governadores, e também, porque já foi por terra também a questão da vacina Pfizer. Né? Queriam que o Pazuello comprasse? Eu falei para ele, compra desde que seja aprovado pela Anvisa. Imagine eu gasto 500 milhões com a vacina. Tá? Vamos supor que eu gasto 500 milhões com a vacina. O pessoal, muita gente não sabe do contrato. O contrato você não podia, né? O Brasil não podia entrar, não podíamos deixar que qualquer ação contra aquela vacina, a Pfizer pagasse alguma coisa. Nós temos que pagar, mediante um depósito de recursos lá fora. Também não se responsabilizar por qualquer efeito colateral. Antes disso, até eu falei que podia virar jacaré, lembra? O pessoal levou a sério. Assim. Não existe mais figura de linguagem, não existe mais isso aí. Você não pode mostrar uma maneira de chamar a atenção do que pode acontecer. Tá? Agora, alguns idiotas, com a imprensa idiota, que tem bastante gente aí, levou a sério a questão do jacaré. Mas tudo bem. Não pode virar. O que eu acho que a pessoa poderia virar tomar essa vacina também, né? Jornalista da Globo ou da Folha, para fazerem certas matérias contra a gente, que com todo respeito não leva a nada aquilo. Tivemos aqui um evento no último sábado, um evento fantástico, em grande parte ali patrocinado pelos produtores rurais, pessoal do agro, e abaixo como é que foi mostrado aí pelo jornal O Globo, aí, esse vexame da imprensa brasileira aqui. Essa questão da Isto É, Bolsonaro, além de broxa, deve ser gay passivo, só pode. Eu confesso que eu não entendi. Estão me atacando? Estão me acusando? É crime ser gay passivo? Pô, peraí. Cadê aquele pessoal que lutava contra a homofobia? Segundo a Isto É, passou a ser crime, que aqui está me acusando de ser gay passivo, pô. Agora, esse é o padrão da imprensa brasileira. Por isso, né? Foi a revista Época que fechou esse mês? Está fechando esse mês? A Época já não vai existir mais a partir desse mês. Né? É a imprensa completamente desacreditada
Por quê? Pela péssima qualidade do jornalista e porque grande parte da mídia se transformou em partido político. Faltou a imprensa publicar aqui a aula de geografia do senador Humberto Costa, conhecido como vampiro lá daquela máfia lá do sanguessuga no passado, que ele falou que o Brasil estava fazendo um muro com o México. É isso mesmo? Eu vou considerar fazer um muro melhor um pouquinho, Humberto Costa. Faz com o Equador ou faz com o Chile. Fica melhor, pô, fica menos grave, né? Menos complicado, tá certo? Então esse é o padrão aí desse senador sanguessuga, não, denunciado aí por corrupção. Por isso que eles falam que essa CPI não vai apurar desvio de recursos. É porque é o que eles sabem fazer, né? Pedrão, para dispensar você rapidinho aqui, Pedrão. Vamos lá, você está aqui no nosso Maranhão, você está aqui com o senador Roberto Rocha, fez um pedido especial para você sobre uma agência bancária um tempo atrás. Temos também os deputados também, Aloysio Mendes, Edilásio Júnior e Pastor Gil, aqui do Maranhão. O que você tem para falar sobre agência no Brasil e no Maranhão? Presidente, nós estamos inaugurando, aprovadas 130 novas agências, matematicamente escolhidas, sendo 51 agências para o agronegócio, ou seja, a Caixa se transforma em um banco do agronegócio, 19 agências no Maranhão, não vou falar todas aqui, vai estar no site, nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, eu mando para o senhor, e em Balsas, uma agência agro aqui no Maranhão e uma superintendência regional, que é muito importante. Então, o Maranhão, aí é uma pergunta, presidente, as pessoas falavam muito, por que essas 19 agências não foram criadas antes no Maranhão? O que acontece? No Rio, São Paulo, etc., não precisa de muita agência. A maior parte das agências que nós estamos criando, presidente, são aonde? Norte e Nordeste. Exatamente onde mais se precisa. Então, isso é um exemplo, são as cidades mais pobres, que é onde a Caixa vem. É a parte social da Caixa também, né? Exatamente. Com lucro recorde. Eu sou de cidade pequena, fui criado em Eldorado Paulista, não sei quantas agências tem hoje em dia lá, se tem uma ou duas, não sei. Né? Mas quando eu era garoto, foi criada uma agência, acho que do Bradesco naquele tempo lá, foi uma festa na cidade. Tá? Depois teve uma do Banco do Brasil, fechou, não sei se hoje está aberta ou não. Mas quando você fala, por exemplo, em fechar agências, com critério apenas visando o lucro, isso é um crime. É um crime. A Caixa Econômica é federal. Federal. Tá? O Banco do Brasil, eu sou acionista? 51%. Eu sou o maior acionista do Banco do Brasil. Tá vendo que eu sou bem de vida, pessoal? Vamos falar de salário. O pessoal falou que eu aumentei meu salário. Olha que patifaria da imprensa. Imprensa canalha, patife. Eu aumentei meu salário. Realmente você não tem moral mais para pipoca nenhuma, essa imprensa brasileira, né? Com as honrosas exceções de sempre aí. Tá? Mas o Banco do Brasil também, né? Mudou presidente, mudou diretoria, mudou muita gente lá para melhor. Lembra da Petrobras, quando eu falei que não ia renovar o contrato lá do presidente anterior? Foi na sexta-feira à noite, se não me engano. Até na segunda-feira as ações caíram 30%. E pancada agora. A gente ganhou dinheiro em cima disso. Nós só avisamos depois que fechou a bolsa. A gente não vai fazer. E ninguém do nosso meio comprou ações. Gente de dentro da Petrobras comprou. Espero que as investigações aí prossigam tocante a isso. Depois assumiu o general Silvio Luna. E quando ele assumiu, já daquele dia para o outro, subiram as ações e praticamente equilibraram com o preço anterior. Pode ter certeza, com o Silvio Luna, que fez uma excepcional administração. Né? Lá na Itaipu Nacional, vai fazer a mesma coisa. A Petrobras vai visar o lucro, sim, mas também vai ver a parte social. Tem certos preços que não tem cabimento continuar. E não é na canetada, não, fique tranquilo. Não é canetada, não. Ninguém está pensando em fazer isso aí. Aqui. Tá? Aqui é respeitando a lei de mercado. Tá? A Argentina agora. Quando a gente fala Argentina, tem alguns que botam nos comentários, né? Você tem que cuidar do Brasil, ô cidadão. Tá? Nós temos 10 países vizinhos aqui no Brasil. Tá? A Venezuela, eu sei que não é problema nosso. Agora pergunta para o pessoal lá de Roraima o que eles acham, né? Com a quantidade enorme
de venezuelanos que todo dia procuram o seu estado. E graças a Deus o Exército Brasileiro, com a Operação Acolhida, né, acolhe o pessoal, faz uma triagem lá em Pacaraima e depois eles interiorizam os venezuelanos. Tá? A última coisa, presidente. Rapidinho, vai lá. Intervalo agora para você que nos ouve pelo rádio, são 7h18. De preservação das florestas, matas ciliares e nascentes do Brasil, mais de 150 milhões de investimento por ano. São mais de 3,5 milhões de hectares e nós, na Caixa Econômica do Governo Federal, estamos visitando, inclusive depois, no sábado, nós estaremos na Reserva Extrativista do Siriaco, aqui no Maranhão. Então, o que é muito importante do seu governo, como o Tarcísio que vai estar vindo aqui, nós não prometemos, nós fazemos e entregamos. Então, nós só falamos das agências quando elas já foram construídas, já estão sendo construídas e escolhidas. A mesma coisa aqui, nós vamos fazer esse investimento, nós já estamos conhecendo as reservas e vai ser provavelmente o maior esforço de patrocínio de reservas florestais do mundo. São quase 4 milhões de hectares. A nossa Caixa Econômica Federal preocupada aí com o meio ambiente, também com a questão social, novas agências. Pedrão, obrigado, Pedrão. Vai ser o Banco também da Agricultura, Tarcísio. presidente. Sentiram, Tarcísio? Ordinário. Vamos botar o Tarcísio aqui. O prezado Augusto Nunes, se quiser fazer pergunta para o Pedro da Caixa também, é um bom prazer de responder, tá certo? Ele volta, o Pedrão volta aqui, a gente bota uma cadeira aqui atrás, o Pedro responde aqui. Complementando, então, quando eu falei da Venezuela e Roraima. Argentina, estamos tendo um problema sério. A Argentina acabou de impedir, proibir, né, a exportação de carne, porque o preço lá está um pouco alto e o governo está pensando, então, em abastecer o mercado interno com carne mais barata. É isso mesmo, pessoal? Fazer a mesma coisa do Brasil, o que tu acha, Tarcísio? Não dá, né? Você que não é economista, acha que não dá. Sabe o que vai acontecer com a Argentina, pessoal? Vai ter carne por mais algumas poucas semanas, aí depois não vai ter mais. Não vai ter mais. Tá? É a questão do mercado. Os produtores de soja também, há pouco tiveram aí as suas centrais graneleiras, né, estatizadas. Aproveitar aqui o Gilson. Ô Gilson, para você teve com o pessoal do turismo esses dias, né? Como é que é para o argentino vir para o Brasil para curtir férias aqui? Como é que é? Ele paga 30% do gasto que ele tiver no Brasil. Então, no cartão dele, 30% do gasto fica lá para o governo. Dificilmente alguém vai passar férias no Brasil. Agora, a gente vamos pensar aqui na reciprocidade, é isso mesmo? É isso mesmo. Imagina se a gente fizer a mesma coisa. Quem quiser para a Argentina, deixa 30% aqui. Vamos agir assim ou não? O que vocês acham? Tá? Muita gente vai curtir férias para lá, outros vão ver parentes. Tá? Eu acredito que nós não devamos fazer isso aí. A questão da reciprocidade, eu acho que não faz bem. Nós queremos o bem da Argentina, queremos que a Argentina saia da situação econômica complicada que se encontra, tá? E prospere, porque nós não queremos, né, fazer uma operação acolhida no Rio Grande do Sul. Amanhã a gente vai estar aqui na Ceilândia, também distribuindo títulos de propriedade, né? Curiosidade apenas aqui, a empresa, nossos Correios, né, que está para ser privatizado, está no parlamento. Vocês lembram dos problemas do Correio, né? O que já não aconteceu com essa estatal aí, roubalheira até não querer mais, no governo do PT, o pessoal comprando papéis da Venezuela, entre outros países, papéis podres, né? Os fundos de pensão... Estamos de volta agora no rádio também, acompanhando a live do presidente Bolsonaro. Rombo bilionário, se dobrou o desconto da Previdência do Correio para poder sanear o fundo de pensão. Esse era o PT do passado. E o que aconteceu agora esse mês? Está na administração o general Floriano Peixoto, um ano mais antigo do que eu, colega paraquedista, ele está 1 ano e meio mais ou menos lá. Lucro agora em 2020, lucro, dava prejuízo ou quase lucro nenhum, né? Lucro atualmente, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. É igual a gente não cansa de falar, Itaipu Binacional. Estava lá o Jean Silvio Luna, agora entrou o João Ferreira. Então antes de assumir, lá dava
se investia na área social, que é muito bacana, né? Na área social é bacana, é fácil, dá para você comprar 100x e receber X, a parte social, tá certo? E quando o general sumiu lá, o que foi feito ano passado? Tarcísio, fala alguma coisa aqui dos 2 bilhões e meio? A gente está com quase 2 bilhões de investimento. 2 bilhões de investimento só o ano passado. Tá? Conta alguma coisa aqui que o Silvio Luna fez lá na região no noroeste ali do Paraná. Olha, lá tem muita coisa boa sendo feita. Vamos destacar a segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu, que vai criar um corredor bioceânico, 50% de execução pronta. Tem outra ponte em Porto Murtinho, que tá na prancheta ainda. Carmelo Peralta, Porto Murtinho, que vai ser contratada agora no próximo mês pelo governo do Paraguai. Vamos dar uma chegadinha lá? Vamos dar uma chegadinha lá. Para mim é satisfação. Porto Murtinho é Mato Grosso do Sul. Fiquei lá há 3 anos. Lá em Nhaque, onde o Cid falou que pediu para mim já quando deixar a presidência, ele quer comandar Nhaque, o Cid. Vai gostar, tenho certeza. Cadê o Cid? Está aí? Está aí não? Então tu tá ouvindo a gente. No meu tempo lá não tinha asfalto, né? Você ia para Aquidauana de terra, para Guialópolis, Jardim, ou para Cidrolândia, tudo terra. Mas são momentos da vida, né? Energia elétrica. Eu resolvi, olha só, dei uma piruada errada, né? Para estudar para concurso da Academia das Agulhas Negras, eu sou de concurso, eu fiz 2 cursinhos por correspondência. Tinha dificuldade, Tarcísio não tem, com cabeção desse tamanho, Tarcísio não tinha dificuldade, nem uma vez só aprendia na hora tudo, né, Tarcísio? Perguntar falar qualquer estrada para ele, KBR para ele aqui, ele na hora, né? Fala pra gente. Eu fiz então português e eletricidade. Daí botei naquele tempo, quando você se apresentava, dava as alterações, né? Apertei pro comandante, cadê lá, o coronel, comandante lá, o Souto Maior. Quando ele viu aquilo, tinha um bigodão, fumava igual uma chaminé, fumava o tempo todo, viu nas minhas alterações que era formado em eletricidade. E nós vivíamos de 8 horas de energia por dia. E tinha uma pequena usina com os motores grandes, Mercedes-Benz. Ele falou, encontrei um comandante para a usina. E o desgraçado dos motores só pifavam na sexta-feira. Toda sexta-feira, aquela pipoca lá pifava, eu passava sábado e domingo, com um grupo de 15 jurunas, né, consertando o motor, me ferrando e lascando lá. Mas não tem problema não. Segunda-feira voltava a funcionar. Chegava a sexta, quebrava de novo. E eu peguei uma escada de serviço, eu toeiro, né? Eu era o único, o segundo tenente da academia, os primeiros tenentes tudo em função de capitão, naquele tempo tirar a função, não sei como é que é hoje em dia, não tinha serviço, tá? Eu e mais 2 R2 lá ralando o tempo todo na escala, eu toeiro. Mas tudo bem, passamos. Eu fui para ficar 1 ano e meio, pelo tempo mínimo, acabei ficando 3 anos lá em Nhaque. Plantei 30 hectares de arroz, ralei igual desgraçado para perder pouco. Quando o pessoal fala de lucro do agronegócio, pessoal, vai plantar, pô. Eu tô negócio, se vender picolé aí, dá lucro, o pessoal vai querer vender picolé, é fácil. Agora, os mantimentos estão caros, reconheço que estão caros, reconheço, tendo conversado com a Terra Cristina, não só através da Caixa também, mas com o Banco do Brasil, a procura por crédito está sendo muito grande. A importação também de fertilizantes está muito grande também. E acreditamos que viemos ter uma outra safra boa. Agora a Caixa Econômica e o Banco do Brasil está também prestando mais para a agricultura familiar. É aquele cara que o pedaço de terra menor, né? E planta hortaliças, entre tantas outras coisas aí, mas que fica, em grande parte, fica para o mercado interno. Isso é uma boa notícia para baixar o preço. Não é como a Argentina está fazendo lá. Não vende, não exporta mais boi. Exporta mais boi que vai sobrar boi aqui no mercado barato. Não é assim que funciona o mercado. O pessoal, todo mundo quer o lucro. Então eu sei o que é plantar. Naquele tempo ela não tinha dinheiro para comprar um tal de Folidol, que matava a praga com folha larga. Então, sabe qual era o meu Folidol, senador Roberto Rocha? Cabo de enxada. Já imaginou 30 campos de futebol? Quando tinha uma folga, eu ia para lá porque vinha a praga, né? E acabei, juntamente com um subtenente, Aldon Flor Velho, né? E um sargento, Hélio Revaldo de Mello, nós 3 que investimos lá, acabamos ficando praticamente no 0 a 0, mas aprendemos o que é plantar, pessoal. Não é fácil. Não é uma coisa que você vai ter certeza que vai colher na frente,
pode chover demais, chover de menos, né? Ter problemas, obviamente, cada vez mais o homem do campo se aperfeiçoa, a Embrapa continua fazendo um trabalho excepcional aqui no Brasil, tá certo? E, logicamente, a chance de dar errado cada vez diminui mais, mas sempre existe o risco. Então, nós devemos valorizar quem está no campo, porque, além do nosso alimento, né, nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Imagine, Tarcísio, se o homem do campo tivesse ficado em casa. Eu acho que não teria aumento, teria desabastecimento. Então o vírus parece que não vai para o campo não, né? Só para a cidade. O vírus, né, tá aí, devemos nos preocupar com ele, em especial as pessoas com comorbidades, etc. Mas essa política de fica em casa, a economia a gente vê depois, estão vendo agora. Eu tinha poder, tenho ainda de fechar tudo no Brasil. Fechar tudo no Brasil. Imagine. Não fiz isso por quê? Porque sempre disse que tínhamos 2 problemas naquele momento, que devia ser tratado com a mesma responsabilidade e de forma simultânea, que era o vírus e os empregos. Muitos governadores deitaram e rolaram. Fica em casa, fechou, quebrou tudo. Nós só conseguimos manter a economia viva graças aos programas aí do Paulo Guedes, como por exemplo o Pronamp, do senador Jorginho Melo. Ele foi o autor, né? Ele foi o mentor lá de Santa Catarina, que ajudou a manter mais de 10 milhões de empregos no Brasil. O senador Roberto Rocha, aqui do Maranhão, também, né? O Maranhão é um dos estados que proporcionalmente mais recebeu recurso do auxílio emergencial, que fez com que as pessoas, né, pudessem sobreviver, os mais humildes, porque o informal perdeu tudo. O formal, que é servidor público, tinha ganho seu salário. O formal, carteira assinada, não houve perda de emprego. Nós terminamos 2020 com mais empregados em 2019. E atualmente, em 2021, temos mais de 600 mil empregos criados. Mas, aqueles 40 milhões que fazia bico, né? O churrasquinho de gato na praça, ele vendia água no sinal, vendia biscoito na praia, um picolé na arquibancada do jogo de futebol, perdeu tudo. Né? E isso não é fácil retomar, esse pessoal retomar a sua atividade e poder ter um ganha-pão. Eu até sempre falei, né, que qualquer profissão é essencial. Né? Por que é essencial qualquer profissão? Porque ela é essencial para que você leve comida para casa. Os números virão mais tarde. Por enquanto aí camuflado, a questão de suicídios, pessoas com depressão, doença, só se fala em Covid. Parece não. O número de óbitos com outras doenças tem diminuído bastante. Então tem uma coisa esquisita nesses números aí. Ok? O grande imprensa sem vergonha, Folha, Estado de São Paulo, Globo. Não admito chamar o Globo de lixo, que lixo é reciclável. Né? Essa grande imprensa canalha e me maltrata porque acabei com a teta deles, 3 bilhões por ano, acabou a brincadeira de vocês. Né? Eu até costumo falar, eu basicamente resolvo o problema até de CPI, é só voltar a dar dinheiro para a imprensa. Agora, dinheiro para a imprensa que tem que estar em outro lugar, na saúde, na educação, na segurança, na habitação e por aí afora. Tarcísio, estou tomando muito tempo aqui, Tarcísio, vamos lá. Visita ao Piauí. Nós tivemos hoje, então, no Rio Parnaíba, a ponte dos municípios de Santa Filomena e Alto Parnaíba. Essa obra foi nossa, porque a gente tem inaugurado muita obra dos outros, de 20, 30, ou 63. Começou em que ano? BR-63 do Pará? Começou no governo do presidente Médici. O Médici, caramba. Aí o Geisel terminou de fazer a implantação e a gente terminou a pavimentação. Faltava mais ou menos 50 quilômetros, né? Mas em época de chuva se perdia e... Até 10 dias, em atoleiro. 10 dias em atoleiro. Isso aí o frete caiu 26% lá, presidente. Baixou o valor do frete? 26%? Baixou o valor. Parabéns aí. E essa é a ponte do Rio Parnaíba agora aqui, Santa Filomena e Parnaíba, Piauí, Maranhão. Essa é uma ponte aguardada há mais de 50 anos por aquela população. Foi um pedido aí das bancadas, né, de Piauí e Maranhão. No início de 19, a gente encarou esse desafio. Estava lá o Ciro Nogueira também hoje? Estava lá. Os 3 senadores do Piauí, o senador Roberto Rocha do Maranhão, Edilado Júnior do Maranhão, Pastor Gil também, fez uma oração para nós lá. Exatamente. Eu comecei falando que você
as pessoas muitas só se lembram de Deus quando está na hora da morte ou dificuldade, né? E no momento de alegria, pedi para o pastor Gil fazer uma oração lá. Estava o Josivaldo JP, que é aqui de Imperatriz. E essa ponte aí, qual o preço aproximado dela? Foram 30 milhões investidos lá. Um pequeno investimento com o tamanho do Brasil, né? Mas faz uma diferença danada para a vida das pessoas, porque as pessoas pagavam até R$250 para fazer a travessia, fora até o tempo de espera. Também. Até pedestre pagavam. Moto, carro, fora a perda de tempo, ficava lá na fila esperando para fazer a travessia, uma oportunidade, aí a mulher grávida vai ter que esperar para poder chegar no hospital. Igual a ponte do Abunã, que nós tivemos a semana passada, essa ponte era bem maior. Isso. Lá em Rondônia. 1.517 metros. Passou a ligar o Acre da malha rodoviária do Brasil. Exatamente. Então, era uma obra para a gente fazer em 24 meses, a gente acabou antes do prazo, né? Então começamos em 2019, entregamos hoje, e ela proporciona um corredor muito interessante, porque a gente vai encurtar muito com a pavimentação da 235 no Maranhão e em Tocantins, a distância para a ferrovia Norte-Sul. Então, para aquela região do Matopiba, que é uma região próspera, que tem todo o potencial para crescer, vai ficar muito mais barato com a produção via ferrovia Norte-Sul. Então, a gente vai economizar, ao invés de levar mais de 1.000 quilômetros em direção ao Porto de Itaqui, a gente vai chegar no Porto de Itaqui via ferrovia Norte-Sul. Então, é muito interessante. Vamos explicar para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aquele que quer fazer o muro do Brasil com o México, tá? Que Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entendeu, Humberto Costa? Entendeu aí? Rapaz. Tem um jumento lá no Senado, lá que, pelo amor de Deus, né, cara? Esse cara não pode jogar futebol, não. Se jogar e cair, não levanta mais. Vai ficar pastando a vida toda aí. Alguém tá rindo? É uma região super próspera, né, presidente? Inclusive, já se planta trigo no Ceará, né? Logicamente, essa região para trigo, aí, no meu entender, não manjo de agricultura, não quero pegar a vaga da Teresa Cristina, não. É mais ao sul do Brasil, clima mais úmido, mais frio, mas aqui no norte e nordeste, aqui a gente parece que pode dar certo. Afinal de contas, a Embrapa, que nasceu no governo Médici, o pessoal fala tanto de militar, né? Critica o tempo todo, ditadura, não sei o quê. Começou lá com o Médici, a Embrapa, se não me engano. A ponte de Niterói, com o Médici também. Zona Franca de Manaus, imagine Manaus sem a Zona Franca. O senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado ou Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Aproveitando o momento aqui, mandar um abraço aí ao Coronel Menezes, eu fui padrinho de casamento dele, concorreu lá à prefeitura de Manaus, teve 11%, é uma grande liderança política, né? Séria, decente, honesta, que se apresenta. Então, o estado do Amazonas aí pode ter certeza que tem boa gente, né, aí no estado que se preocupa com política e não pretende ver o barco passar, né, ver o que acontece no seu estado e ficar calado aí. César, vamos lá, César. Você falou também hoje da questão da Norte e Sul, né, que começa lá no Maranhão, passa Tocantins, Goiás, morre aqui no Porto de Santos, Rio de Janeiro. Há uma previsão de ficar pronta a ferrovia? Ela vai ficar pronta esse ano, então pouco depois do meio do ano a gente vai estar operando ela completamente, estamos avançando bem com as obras. Recentemente estivemos lá em São Simão para inaugurar a perna que via de Estrela do Oeste a São Simão e agora já está ficando pronta a perna de São Simão para Rio Verde. Já tem pergunta aí, capitão? Tem. Vamos lá. Capitão Calhares aqui, infantaria. Segunda-feira é o dia da infantaria, o pessoal está vibrando aqui, pô. Rainha das Armas. Augusto. Quem é Augusto? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, eu queria saber se o senhor acha que as agências reguladoras do governo já estão preparadas para garantir a qualidade dos serviços que vêm sendo privatizados. Boa noite, Augusto. Excelente pergunta. Estão preparadas. Inclusive, um fato interessante. Na crise do Covid, as nossas agências foram as primeiras a reconhecer o Covid como uma situação de caso fortuito, de força maior,
a aplicar medidas de proteção de caixa e a fazer o reequilíbrio econômico-financeiro. Isso foi tão importante que concorreu para o sucesso dos leilões em abril. Chamou a atenção dos investidores internacionais a forma como a agência aplicou os remédios previstos nos contratos. Os contratos que nós temos celebrado estão sendo cumpridos, a gente está conseguindo produzir bons modelos, está havendo então um fortalecimento da regulação. Não adiantava a gente focar na transferência de ativos para a iniciativa privada sem fortalecer a regulação. Houve um esforço do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, em escolher bons dirigentes para agências reguladoras, isso é fundamental. A lei das agências aprovada pelo Congresso tem contribuído para isso e a gente tem acelerado muito, né, o progresso nessa curva de maturidade. Os contratos estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais flexíveis às situações ou a solavancos conjunturais, então eles são adaptáveis, com excelentes mecanismos, ferramentas de gestão de risco, e as agências têm aptidão para fazer esses bons modelos, para aplicar esses contratos e para fazer o objeto das concessões performar. Porque não adianta celebrar leilão no dia lá na Bolsa de Valores, a gente tem que ter um contrato que proporcione aquilo que a gente espera para os contratados. Inclusive, presidente, aqui em Imperatriz, o aeroporto foi concedido para iniciativa privada no último leilão e vai receber 120 milhões de reais de investimento. Bacana. Uma notícia aqui, né? O ministro do Comércio Exterior da França, é o nome do caboclo aqui, mas quando eu não falo francês não vou ousar falar o nome dele, sabe quem é? Frank Riester. Não sei, tá? Então esse ministro garantiu ao senador do seu país que a França não assinará o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. São 20 e poucos países na União Europeia, 30 aproximadamente, e precisa de que todos os países concordem para que esse acordo da União Europeia com o Mercosul seja realmente efetivado. Agora imagine se eu falo isso, né? Nós não vamos assinar o acordo com a União Europeia. O que iam falar de mim? É interesse econômico. A França concorre conosco em muita coisa. Não vai chegar perto de nós, mas concorre em muita coisa, os commodities. É interesse do seu país. Aqui que a gente fala aqui, qualquer assunto que porventura se dirija a um país qualquer, que seja um grande parceiro comercial nosso, pronto, um bando de sabujo começa a atacar o presidente. Agora, é um pessoal que, esse sabujo, tem uma relação muito próxima com esses países que a gente sabe quais são, né? Parece até que mais do que um afago, um carinho que esse pessoal tem com esses países. Agora, os países que importam de nós, não interessa quem seja, importa a pessoa porque precisa. Eu acho que de uma hora para outra, se eu falar qualquer coisa aqui, eles não vão importar mais, não vão importar mais. Vocês viram a briga da Austrália com a China? Austrália e China, não é Brasil e China que nunca teve briga. Austrália e China. O que vai fazer o governo chinês com toda certeza? Já está buscando, né, o que a Austrália não manda para eles, que é algo muito parecido com o comércio nosso, né, com a China e a Austrália e China, vai procurar da gente. Alguém acha que qualquer país do mundo fala, não vou comprar de você porque o presidente do seu país ele falou que eu sou feio? Não existe isso. Interesse econômico, acima de tudo. Não existe amizade entre nações, existem interesses. Tá? E aqui o nosso querido ministro do Comércio da França termina ainda dizendo, uma das justificativas, né, porque não quer assinar um acordo, porque a Amazônia não é apenas dos brasileiros. Agora, sem fazer qualquer crítica à França, como é que está o seu povo vivendo com a política de fronteiras abertas? Gente de qualquer lugar do mundo, em especial do norte da África, né, acabou migrando para lá. Como é que está a França no momento? Está tudo pacificado? Como em alguns locais da França as mulheres são tratadas? Por parte de pessoas que foram para lá, o presidente abriu os braços, acolheu todo mundo, coisa linda, maravilhosa, bota todo mundo para dentro de casa. Como é que as mulheres são tratadas por essas pessoas que não têm respeito com mulher? Acha que mulher é um ser aí de segunda ou terceira categoria. Se bem que nós aqui no Brasil, deixa bem claro, eu fui o único parlamentar, foi no governo Dilma, se não me engano ali, né, a falar contra a nossa atual lei de imigração. Essa pandemia atrapalhou a gente em muita coisa, queremos rever isso aí, dependemos do parlamento brasileiro, mas como está hoje a lei de imigração, qualquer gente
Se chegar um navio aí com 10 mil dentro, um navio de cruzeiro, não interessa de onde está vindo, não interessa. E já parar no Porto de Santos, quando pisar em solo brasileiro, já tem mais direito do que você, que está assistindo aqui, mais direito do que você. Inclusive, dado o artigo lá, você tem que respeitar a cultura dessa gente. Então, tem país aí que sabe como é que as mulheres são tratadas, como é que as meninas de 12, 13, 14 anos são tratadas, né? Entre outras particularidades. Eu não tenho nada a ver com que os outros países aí tratam o seu povo, né? Se bem que muita gente fica chateada, obviamente, a forma como são tratados lá fora e a forma como nós vivemos no país ainda, né? Sempre o pessoal acha que aqui não pode piorar, aqui não pode virar Venezuela, não pode ir para o caminho da nossa querida Argentina, tá? Tudo pode piorar, pessoal, depende de cada um. Quem vai mudar o Brasil é um presidente? Não, o presidente é seu povo. E não foi eu quem disse isso. Quem disse foi, não sei qual foi o chefe de Estado do passado aí, que eu acho que foi o Reagan, né? Dizendo que o motorista do caminhão é o povo. Aí nós devemos ir para onde o povo aponta. Por isso que eu já falei várias vezes que o meu exército jamais irá às ruas para manter o povo dentro de casa. Como as forças policiais de alguns governadores foram para as ruas para manter o povo dentro de casa e descer porrada no povo. O meu exército pode ir para a rua sim um dia para garantir a liberdade, garantir o direito de ir e vir, a liberdade de culto, ao trabalho. Aí sim, porque aí é jogar dentro das 4 linhas da Constituição. O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, são aí leais à nossa Constituição. E temos um artigo 5º, que é cláusula pétrea, não pode ser alterado por ninguém. Nem aqui, se o senador Roberto Rocha está aqui, os deputados estão aqui, se quiserem fazer uma proposta de emenda à Constituição para mudar, suprimir qualquer coisa do artigo 5º, né? Ele pode até fazer, colher assinatura, pode até aprovar, mas à luz da Constituição é uma proposta de emenda inconstitucional. Mas tudo bem. Uma pergunta aí, capitão. Vitor. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, nas últimas semanas, o próprio presidente Bolsonaro já alertou para a chegada de uma grave crise hidrológica, disse que o país passa por um momento muito delicado em relação à chegada de chuva, né? A falta de chuva, ao baixo volume dos últimos meses e a previsão de que nos próximos meses também haja pouca chuva. Do ponto de vista da infraestrutura, o que é possível ser feito, ministro, para reverter eventuais problemas? Ô Vitor, a gente vai ter que tomar uma série de providências, né? De certa forma, vamos restringir navegação em algumas hidrovias, porque vai ser necessário, em algum momento, poupar água. Poupar água significa reter volume nos reservatórios e, obviamente, vai ter menos volume, menos vazão em determinadas hidrovias. Para isso, a gente já está planejando uma série de intervenções hidroviárias, por exemplo, como o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, em São Paulo, que aí a gente consegue aumentar o calado, garantir a navegação, mesmo retendo mais água no barramento das nossas usinas. Essa é uma medida que vai ser necessária, mas a gente tem como acomodar, até porque temos investido muito na multimodalidade, temos alternativas de modos de transporte concorrentes que vão ser muito úteis nesse momento de crise hídrica. Porque a água, né, não é apenas consumo humano, né? É usada na agricultura, na pecuária, para energia. E eu prometo na próxima live fazer o cálculo aqui, pegar lá com a Tereza Cristina, por exemplo, com quantos litros de água se cria um boi? Eu vou chutar que são alguns milhares, né? Com quantos litros de água se é necessário, por exemplo, uma saca de 60 kg de soja. Tudo está interligado. Então a represa não é apenas para energia ou consumo humano, né? É direto, né? É para muita coisa, e sem água não existe vida, né? Então é uma coisa que o Brasil tem um recurso hídrico enorme. Quando você faz, por exemplo, uma represa de Belo Monte, com todo respeito, dinheiro jogado fora. Se faz a fio d'água para questão ambiental. Eu acho que cada ambientalista tinha que ter um relógio específico para ser desligado por satélite. Não tem maneira para você, cara. É que você é contra fazer uma represa uma hidrelétrica decente em Belo Monte.
Se roubou muito lá também, né? Afinal de contas, não está o PT, tem roubo. Tá? E também ela fica, eu vou pegar com o ministro Bento, fica alguns meses inoperante por ano. Porque em época de seca, não se tem reservatório, é a fio d'água, não se gera energia. Realmente o Brasil é um país complicado, bastante complicado. Tá? Agora, tem melhorado em alguns aspectos. Tá? Temos problemas, por exemplo, o ministro Ricardo Salles, um excepcional ministro. Tá? Mas as dificuldades que ele tem, junto a setores aparelhados do Ministério Público, tá? Os xiitas ambientais, tá? E as dificuldades são enormes. Não é apenas a Tereza Cristina responsável por ajudar o campo a produzir mais, é do Ricardo Salles também, é do governo federal também. Né? Nós temos hoje em dia 14% do nosso território demarcado como terra indígena. Tem algumas centenas de novas portarias para se começar a demarcar mais terras indígenas, bem como centenas para demarcar quilombolas. Com toda certeza, se fosse o poste do ladrão lá de Nova Ideias, tudo teria sido posto em prática, tudo posto em prática. E estaria tudo inviabilizado no país. Eu não sei o nome da rodovia, você vai lembrar de cabeça aqui, lá de Mato Grosso, que você tem uma reserva indígena que você não pode asfaltar a reserva indígena. Da BR-158 Mato Grosso, e ela atravessa a reserva indígena do Maravatsede. Como é que é o nome da reserva? Maravatsede. Maravatsede, atravessa, é uma reserva indígena, a rodovia é asfaltada até os limites, né? Até os limites ali da reserva. E dentro, por decisão judicial, você não pode asfaltar. Agora, em época de chuva, fica igual a BR-63, não passa. Ou leva uma semana, 10 dias para passar. Em consequência, vai ter que contornar. Sabe? São 72 quilômetros a mais no contorno. Vamos arredondar as contas aqui. 70 quilômetros para contornar. E de volta, 140. Sim. Quanto gasta em média um caminhão aí? 2 km por litro de diesel. 2 por litro? Então você falou 70, quantos? 140, 280 litros a mais. São 70 litros. O diesel a R$4 o litro, é isso? Vou falar sobre diesel aí, pessoal. Tá? Então, olha a despesa que tem, o custo para o Brasil. Tá? Gastando menos diesel não é bom apenas para o caminhoneiro, é bom para o Brasil também. E o governador do Mato Grosso, há poucos dias, desceu o cacete em mim por causa dessa... Porque no asfalto é isso aí. Quer dizer, quando demarcaram a reserva, ele não fez nada, ficou caladinho. Agora o governador pode dar uma de galo, querendo solução para o negócio. Bem, por dentro da reserva não dá. Tá? Então, está sendo estudado desbordar isso. O primeiro ramo do contorno a gente já até contratou, presidente. Tá. Já contratamos a obra. 70 km de contorno. É igual, por exemplo, o pessoal de nossos irmãos de Roraima. Problema de energia elétrica. Tá? Lá hoje em dia a energia vinha de Guri, né, lá da Venezuela. Depois a Venezuela, por os problemas os mais variados possíveis, aí deixou de fornecer para a gente, que foi sucateada a linha de transmissão e não tem mais. Então hoje em dia é uma termoelétrica que deve ter algum dono em Roraima, com toda certeza, né? Tem que ter algum dono. Né? Mas nós cada vez mais nós estamos nos aproximando da possibilidade de conseguir, levando-se em conta a OIT 169, de nós conseguirmos construir o União Tucuruí, de Manaus a Boa Vista. Porque não só, né, e é bom para o pessoal de Roraima, que não está interligado, obviamente, com o Sistema Nacional de Operador, né? Bem como a gente se gasta, só o Brasil, você, todo mundo está assistindo aqui, por ano, já gasta mais de R$1 bilhão para poder a energia ser produzida em Roraima a preço não tão alto, né? Como normalmente é o que vem de uma termoelétrica. Capitão, vamos lá, manda a pergunta aí. Zé Maria. Salve, muito boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro Tarcísio, de que maneira o seu ministério pode colaborar aí num equilíbrio, né, para os representantes do transporte brasileiro com essa dificuldade aí de definição do preço dos combustíveis? O que pode ser feito? Obrigado. Zé Maria, permite responder, por Tarcísio complementa aí. Nós entramos com um projeto de lei complementar, já tem uns quase 3 meses, para a gente regulamentar uma emenda constitucional de 2001, onde diz lá que o imposto, né, em outras palavras, o imposto estadual tem que ter um valor fixo. O que é um valor fixo? É tantos centavos ou tantos reais. Não tem como ir para frente esse projeto.
Eu conversei com o Lira, que é um aliado dos interesses nacionais, o Arthur Lira, aí de Alagoas. Fiz uma nova proposta, ele deve ter levado já ao relator, para que o valor fixo não seja nacional. Vamos supor o estado de Alagoas queira cobrar R$1 de ICMS do diesel, né? E um estado, o Ceará, por exemplo, queira cobrar R$2. Cada um vai decidir o valor do seu ICMS, tá certo? E daí, qual a vantagem nisso? A previsibilidade. Porque na refinaria, aumenta ou diminui o combustível, né? Quando aumenta, diretamente vai na bomba. Quando diminui, não vai. O que nós queremos? Fazer valer aquele outro decreto nosso. O que a gente quer? Que você chegue no posto e veja lá, preço do diesel ou da gasolina do álcool, tanto. ICMS, tanto. PIS/COFINS federal, tanto. Lucro do posto de gasolina, tanto. Valor do frete, tanto. É isso que a gente quer, previsibilidade. Agora, o que acontece hoje em dia? A bitributação dos combustíveis. Pô, eu, Tarcísio, aqui, tio, vivo o drama dele, né? Tem problema também, a gente vive um drama de conversar, participar. Passamos 2 meses sem PIS/COFINS no combustível. Adiantou alguma coisa, Tarcísio? Não. Governadores aumentaram o ICMS. Nós gastamos quase 3 bilhões para dar um refresco, depois não deu certo. Agora, o que a gente pode ter que recorrer? Tem uma saída, né? O Supremo Tribunal Federal, né? Tem muitas ações contra nós no passado, não vou entrar no mérito da questão aqui, mas a gente entrar com uma ação, eu acho que deve ser a DPF, não sei se não sou jurista, pode ser a DPF, viu, pessoal? Ou é mandado de junção para cumprir o dispositivo constitucional, não sei, né? Para a gente obrigar aqui os governadores, dar um prazo, cada um bote valor fixo de cada imposto estadual e não continue como está aí. Cumprimento, terceiro. Esse é um problema, porque a gente está vendo aí que o combustível, o imposto incide em cima de um valor de referência, que é avaliado a cada 15 dias, e aí esse valor de referência carrega tributos, por isso que existe a bitributação. Então seria interessante ter um valor, um percentual fixo em cima do valor da refinaria. Essa é uma possibilidade. Várias outras possibilidades o governo está estudando, como fundos de estabilização, porque o Brasil é um exportador de petróleo, então cada vez que exporta mais, arrecada mais royalties, mais participação especial, e esse recurso que entra poderia ajudar a amortecer essas flutuações de preço. O próprio alongamento da memória, então ao invés de coletar um valor de referência a cada 15 dias, mas se isso fosse a cada 30, a cada 60, daria também uma previsibilidade maior. E nessa semana nós lançamos, presidente, um programa que foi o Gigantes do Asfalto, um programa com o objetivo de ajudar o profissional de transporte, mais do que isso, revolucionar o transporte rodoviário de cargas, né? Nós vamos ter aí a edição do documento de transporte eletrônico, que é a junção de uma série de documentos num único, que vai ser fácil de obter. O próprio caminhoneiro, o embarcador, vai fazer a geração desse documento no celular. Ele vai funcionar, com essa aglutinação vai funcionar em ondas. Então, numa primeira onda, a gente junta todos os documentos do Ministério da Infraestrutura. Numa segunda onda, todos os documentos das agências e órgãos federais. E na terceira onda, os documentos fiscais. Então, vai simplificar muito, vai eliminar o intermediário, vai permitir o pagamento do frete via Pix, o controle do Vale Pedágio e, principalmente, a gente vai verificar o histórico de crédito desse caminhoneiro. Ele vai poder ter acesso ao capital de giro. A gente está bancarizando esse cara, então é um negócio assim que vai revolucionar, vai tornar a vida dele muito mais fácil. Alteramos a regra de pesagem, porque o caminhoneiro e o produtor sofriam muito com multa em balança por coisas que eles não tinham controle. Então o cara faz um carregamento no granel, está andando na rodovia, o granel se movimenta e aí a gente faz a pesagem por eixo, detecta o excesso de peso por eixo, a carga se movimentou, ele não tem controle, saiu do embarcador correto, e aí ele é multado. Então a gente fez uma alteração na legislação para isso também. Então caminhões até 50 toneladas vão medir só o peso bruto total. A partir de 50 toneladas a gente aumentou a tolerância do peso por eixo de 10% para 12,5%. Então uma forma da gente eliminar esse problema, porque a gente avaliou onde é que estava a maior parte do problema.
enfim, mudamos as regras de retenção de veículo, tudo para facilitar a vida daquele que produz. Augusto, dá para entender, dá para aceitar, por exemplo, um caminhão vazio, com 2 eixos levantados, por exemplo, trafegando no Brasil. Chegava na praça de pedágio, era cobrado o eixo levantado. É isso mesmo, Tarcísio? É isso mesmo. É inacreditável, não é falta de responsabilidade quando você faz as concessões, não. É sacanagem mesmo, é armação, é grana, é conluio, é patifaria. Tá? Isso aí, resolvemos. Tá? Eu tenho um passeio de moto agora domingo no Rio de Janeiro. Tá? Você vai estar lá, Tarcísio? Sim, senhor. A garupa de quem? Acho que não, senhor. Ali? Eu já falei, né? Acertamos com o Tarcísio também. Todas novas concessões de pedágio, os motociclistas não mais pagarão pedágio. Eu fiquei impressionado com o bate-papo com o Ratinho Júnior, presidente, que ele me falou que lá no Paraná as motos pagam R$9. No Paraná, R$9 uma moto para transitar. É. Agora, se for ver no final das contas, eu tomo o volume hoje em dia arrecadado dos pedágios do Brasil. Quanto é arrecadado para motociclista, uma coisa... É nada. A gente tem 26 milhões de motociclistas, 600 mil transitam em rodovias federais concedidas, o reflexo tarifário é de 0,5%. Então, nós temos... você está praticamente acertado com o governador Ratinho, federalizar algumas rodovias no Paraná. Isso, nós vamos fazer um modelo conjunto de concessão, acertamos porque acho que o governador também compreendeu a nossa preocupação, que é não só ter uma licitação bem sucedida, mas ter um contrato bem sucedido. E a gente também entendeu o lado do Paraná, que quer pagar a menor tarifa possível. Então, acho que a gente vai ter um modelo que vai conciliar as duas coisas. A gente vai ter o desconto livre, cada um vai dar o desconto que quiser. Agora a gente vai aumentando um aporte financeiro na concessão à medida que a gente vai tendo desconto, de maneira que a gente garanta que aquele contrato vai ser executado. Afinal de contas, são 42 bilhões de reais que vão ser investidos no Paraná. O Paraná vai ter uma malha rodoviária de primeiro mundo. Isso tem que acontecer, mas o desconto vai estar livre. Então, foi uma coisa que a gente acertou, a gente já está fazendo adaptação no modelo. Eu acho que a gente vai proporcionar aquilo que o paranaense quer e, em breve, é um esforço conjunto. A bancada do Federal do Paraná participou muito dessa construção também. Então, o desconto fica livre. Agora, à medida que o desconto vai aumentando também o aporte na concessão para a gente ter a garantia que aquele serviço vai ser executado. Bem, eu sou motociclista, né? Não é em casa própria, eu estou com 66 anos, vou deixar a presidência aí, não sei se vou ter 68 ou 72, não sei. Não dá mais para andar de moto por aí. Tá inteiro. A carcaça aqui... Não, tá bem. A carcaça aqui não vai aguentar, não aguenta tanto, muita coisa, mas é uma boa coisa, né? Já andei de moto. Eu comecei com uma... 7 cavalos tá andando? Cavalo direto aí. Mas também, né? Meu apelido sempre foi cavalão, então, pô, você tá... Na minha moto comecei com uma 180, estava lá no 8º, já sei paraquedista, um Yamaha, é isso mesmo, pessoal? Yamaha 180. DT 180, depois passei por uma Honda 250 ou 350? XL 250, estou evoluindo, atualmente estou com uma 750 aí. Ando lá e por algumas vezes a segurança ficou preocupada porque eu dei o golpe neles, né? Saí sem avisar ninguém de motocicleta em Brasília. Não tem preço a liberdade em 2 rodas na pista, não tem preço. É uma coisa excepcional, tá certo? E eu sinto falta disso, que eu vivo em prisão domiciliar, deve ter... Quantas pessoas ficam lá na presidência por dia? Mais de 200? Mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas ficam por dia na presidência. Obviamente, eu sou um presidente mais visado do que outros anteriores, assim como por ocasião da campanha também. Chega um determinado momento, 45 dias antes, a Polícia Federal, por lei, cede segurança para os candidatos. E o candidato tinha mais segurança era eu. Não é porque eu sou mais bonito, não, né, Tarcísio? Quem é mais bonito? Eu, Tarcísio? Presidente, eu sou de engenharia, oriundo de engenharia. Eu espero que você seja o mais bonito de São Paulo brevemente, tá? Eu espero, mais bonito de São Paulo brevemente. Então, e apesar da segurança, ainda sofreu um atentado. Mas graças à mesma segurança, a Polícia Federal, que tinham traçado uma rota em caso de um acidente, eu cheguei a tempo no hospital, na Santa Casa, lá de Juiz de Fora, e fui atendido de forma emergencial, obviamente, né? Se eu não me engano, eu recebi 3 litros de sangue, 4 cirurgias, me só feito. Então eu agradeço aí a segurança da Polícia Federal, que não tem como ser
segurança perfeita, não existe, né? E aconteceu aquele problema, tinha que estar no meio do povo, candidato, como anda por aí no meio do povo direto aí. Tá? Então, no próximo domingo, 10 da manhã, alguém sabe o local da largada, da concentração, hein? Parque Olímpico. Tá? Eu fui convidado, vou estar lá, pelo que está sabendo, vão ter mais de 5 mil motociclistas, tem um percurso ali acertado, né? A gente faz um foguetório, dá a largada e vamos dar um passeio aí pela Zona Sul, Oscar, Terra do Flamengo, um passeio bacana aí no Rio de Janeiro, comemorando a nossa liberdade, que todo motociclista, né? Realmente, como sou, quem sabe disso. Inclusive amanhã eu vou pegar um capacete verde e amarelo, viu, presidente? Você vai conseguir, você achou? Achei. Orelhão ou capacete? Você... Tava desmobilizando aqueles orelhão da Oi ali. Você é da onde do Brasil, tá assim? Ninguém sabe. Sou do Rio de Janeiro. Tu tem cara de Arataca, acaba da peste, pô. Mas eu tenho uma sinergia. Eu sou do centro do Rio, nasci na rua Santo Amaro, no bairro do Catete, no Hospital Beneficência Portuguesa. Tá certo. Eu morei na Tijuca, na Barra da Tijuca, e tem uma casa ainda lá em Bento Ribeiro. Estou aqui com a camisa de futebol aqui de Imperatriz, é o Cavalo de Aço, é isso mesmo, Roberto Rocha? Cavalo de Aço. AVP, Aço Verde do Brasil. Por que esse nome aí, Roberto? Cavalo de Aço porque é forte, ele é de aço, é igual aqui o time é bom, que é o cinquentão de aço. Vermelho e branco, se fosse vermelho e preto, diz que é bom. E hoje à noite, vai torcer pra quem? Pro porco ou pros mano? Mano não. Os São Paulino. São Paulo ou Palmeiras hoje? Palmeiras hoje? Você é inteligente, ela. O que é essa aqui, ô Carlos João? Pessoal te deu de presente. Ganhou a camisa aqui Em Direito Imperatriz. Obrigado aí. Tá acabando a nossa live. Cavalo de Aço, Gigante Asfalto falou. Pedágio zero para Nova Concessões. A Dutra vai estar nessa também. Dutra, 38 Minas, Paraná. Para quando está prevista a Dutra agora, a nova concessão da Dutra? Vai acontecer no segundo semestre, de repente, agosto. Então, o pessoal, a partir do segundo semestre, novo contrato, você vai pegar um Rio-São Paulo aí, pedágio zero, que é o pessoal da moto aí. A movimentação portuária cresceu 10%, mas a pergunta cresceu 10% no primeiro trimestre, senão está indo bem os portos, né? Ano passado cresceu 4,2%, esse ano no primeiro trimestre já 10,5%. Cresceu 4% apesar da pandemia. Apesar da pandemia. Movimentamos ano passado. Graças aos caminhoneiros que não pararam. 1 bilhão e 150 milhões de toneladas. O pessoal também. Os caminhoneiros não parou. Não pararam também. Parabéns aos caminhoneiros também. Por isso são gigantes do asfalto. Última pergunta. Vai, capitão. Fiuza. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite, ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, a sua gestão tem sido marcada pela atração de capital privado, né, que é um princípio que os liberais sempre defenderam no país. Hoje eles estão um pouco sumidos aí, mas é um avanço de fato liberal. Como o senhor tem visto as ações judiciais trazidas aí por partidos de oposição, o senhor acha que pode prejudicar em outras áreas, por exemplo, como da área de energia? Preocupam essas ações judiciais contra os processos de privatização e concessão? Obrigado. Ô Fiuza, boa pergunta. Sem dúvida preocupam, né? Assim, essas ações normalmente surgem sem a menor responsabilidade. Imagina que a gente está estruturando o projeto da Ferrogrão, que hoje está parado por uma ação judicial dessa natureza. A gente está falando de 12 bilhões de reais de investimento numa ferrovia greenfield, uma ferrovia que não existe, vai começar do zero, nós vamos fazer ela totalmente com capital privado. E o mais importante, o que é difícil numa situação dessa? É a gente propor para o mercado fazer uma ferrovia de 900 quilômetros, que o cara vai botar 12 bilhões de reais e vai tirar o primeiro real daqui a 10 anos, quando ela estiver realmente concluída. E o mais interessante é que existe investidor para isso, porque eles percebem a potência que é o Mato Grosso. Quando a gente começou a estruturar, o Mato Grosso produzia 50 milhões de toneladas de grãos, hoje está produzindo 70, vai produzir 120 em 2030. Então, a Ferrogrão vai ser o grande modulador de tarifa do Brasil. Eu tenho fé que a gente vai levar os argumentos, porque é interessante, aqui a gente no Brasil tem que provar que a ferrovia é sustentável. A ferrovia, ela
Primeiro, vai ser a barreira de proteção verde à expansão da BR-163. Vai tirar 1 milhão de toneladas de CO2 por ano. Vai eliminar material particulado. Ou seja, nós vamos ter limitação de transporte de combustíveis fósseis. É uma ferrovia que vai nascer com selo verde. Ou seja, não tem nada mais sustentável que isso. A gente está falando de multimodalidade, ferrovia e hidrovia, e a gente tem que mostrar que isso é sustentável. Não faz muito sentido, a gente vai estar trazendo os argumentos, nós vamos batalhar e ela vai se tornar uma realidade por uma razão simples. O Brasil precisa e o Brasil vai ter a Ferrogrão. E, obviamente, essas ações são ações de quem não gosta do Brasil, mas a resiliência, a determinação, a densidade técnica, é por isso que a gente já transferiu mais de 70 ativos para a iniciativa privada, só no Ministério da Infraestrutura, e a gente vai chegar no final do ano que vem no Ministério da Infraestrutura com mais de 260 bi contratados. E a mesma coisa está acontecendo no Ministério de Minas e Energia, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi feito um leilão de saneamento gigante para a SEDAI, agora no final do mês de abril, e isso não vai parar. Então a gente vai deixar aí um legado de mais de R$1 trilhão contratados. O nosso Facebook, Instagram e YouTube juntos, 65 mil. Pingos nos is, 130 mil, um capote na gente, o dobro. Eu vou ter que dar um redutor lá no Augusto Nunes, lá, que tá passando um jeito, deixando a gente na poeira aqui. Jovem Pan News 12, Foco do Brasil 15, Folha Política 2. Pessoal, chegando no final dessa live, muito obrigado à Jovem Pan pelo sinal, programas Pingo nos Is. Peço a você que está me assistindo aí que você bota lá no Google, lá, Pingo nos Is, e bota a data de hoje, 20 de maio, clica, vai aparecer aqui o programa Pingo nos Is, acompanha o final, tem ali uma cobertura final, onde ali o Fiuza, ajuda aí, Ana Paula, ajuda aí. Zé Maria, Vitor Brown, sob o comando aí do Augusto Nunes, faz um apanhado geral do que nós falamos aqui e recomendo a vocês, é um programa de rádio, né, com imagem, excepcional pela isenção. Já sofri algumas críticas lá, sem problema nenhum, tem que ser assim, mas na grande parte a gente parece que integra o mesmo time, né? Não sou jornalista. Ô Augusto Nunes, você não vai me convidar para me ensinar a fazer jornalismo do sim ou não, porque eu te conheço, certo? E sou diferente dessas pessoas que fazem e querem fazer jornalismo na CPI. Acabam não fazendo nada lá, apenas submetendo a um vexame no parlamento brasileiro. Capita, senhor? Não, se eu não falar uma coisa aqui, o senador Roberto Rocha vai ficar chateado. É que a gente vai contratar o projeto da duplicação de Imperatriz para Ceilândia, né, que é um projeto super importante, porque tem indústrias que estão chegando aqui com força. E o investimento, nosso foco hoje, esse ano aqui, vai ser a travessia urbana de Imperatriz. Pronto. Quem está nas minhas redes sociais, bota aí no Pingo nos Is. E muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço aí, pessoal. Perfeito, muito obrigado. Nós aqui agradecemos então ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura pelas respostas, pela interação aí na live de hoje, e a você que está aqui ainda nos acompanhando, mesmo depois aqui já do nosso horário habitual, já são 8h10 da noite, 1h10 de transmissão aí do presidente, mas mesmo assim mais de 117 mil pessoas aqui ainda nos assistindo pelo canal de Os Pingos nos Is. Muito obrigado a você.